Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conta-se que um monge muito experiente na vida espiritual acolheu um jovem muito inquieto. E esse jovem trazia o desejo de ser santo, mas era sabedor da vida que tivera. E muito angustiado chegou a esse mestre e disse: eu descobri que não tem possibilidade nenhuma de viver a santidade. Eu não conseguirei. E o mestre silenciosamente olhou para ele e disse: já leste a história de Paulo? Faça o seguinte, retome o texto da conversão de Paulo e mais tarde tu me procuras. Ao final da tarde, antes da meditação, o mestre chama este jovem e o leva a um barreiro e pede a este jovem que tome um punhado de barro sujo e experimente passar nas suas mãos aquele barro e modelar da forma com que ele estava. E aquele jovem olhou para o mestre e perguntou: por que tu me concedes o barro? E o mestre diz: é aquilo que agora tu te sentes, não é verdade? Saiu e deixou o jovem com um punhado de barro nas mãos. Quando a hora do jantar chegou, esse jovem não volta, não aparece. À noite esse jovem não é encontrado dentro do convento. Ao despertar, o mestre encontra na capela e pergunta: como tu te encontras hoje? E ele disse: como posso responder se ainda me sinto como aquele barro? Qual é a grande descoberta? Deus surpreende-nos para fazer-nos compreender que na dinâmica da sua palavra existe um processo. Hoje nós encontramos Paulo numa eloquência. Se tiveres alguma palavra para aquecer, para falar ao coração daquele povo, podem falar. E quem é que levanta? Aquele barro sujo que Deus pegou no caminho. Quem é que levanta? Aquele coração orgulhoso e prepotente que Deus derrubou no caminho. Quem é que levanta? Aquele homem que se deixou alcançar pela experiência com o ressuscitado. O que é que o Mestre faz conosco?
nos faz ir ao barreiro, para que nós tenhamos a graça de compreender que tipo de barro nós somos, que tipo de experiências já se encontram dentro de nós, cascalhos, gravetos, perseguições, autoritarismos, pedras brutas. Deus encontrou este homem no caminho e agora o faz oferecer uma bonita síntese da história de salvação até a chegada de nosso Senhor. Deus reconstrói este homem a partir da queda. Por isso seu anúncio não é um anúncio vazio, não é um anúncio de quem se perdeu, é um anúncio de quem se encontrou, depois de ter constatado que não valia a pena usar a sua força interior e a sua fúria para ir contra Deus. Mudou a rota da sua vida. Parece-nos oportuno hoje, no primeiro momento dessa nossa meditação, perguntarmos-nos: será que alguém já me tomou pela mão e me levou ao barreiro, para que me fizesse compreender que o Evangelho e a experiência com a palavra e com o ressuscitado vai passar pela capacidade de me ver como este pedaço de barro moldável, que Deus não me chamou porque perfeito sou, mas para um caminho de perfeição? E nesse caminho, Deus não esconde a partir do seu Filho, que não nos poupará na humilhação. Não a humilhação humana, que nos faz estar diante do outro para derrubá-lo, mas a humilhação divina, que nos derruba para reerguer-nos. E é graças à sabedoria da igreja que nós temos faróis luminosos. Hoje, de forma extraordinária, nós encontramos uma alma grande na história mística da igreja, que nos apontou essa arte desde a primeira infância, desde os 5 aninhos, tem registro de Santa Catarina, que sente já o seu coração arder por encontros místicos com Jesus. Os dominicanos encantavam tanto o coração desta criança, que dizem um dos escritos que quando os dominicanos passavam à porta da casa de sua família, Santa Catarina osculava os passos que estes homens davam, porque reconhecia a santidade de Deus na vida daqueles homens. Mas não foi tão fácil para Santa Catarina fazer o seu itinerário de experiência com Deus. E dentre os seus escritos e a sua experiência com Deus, eu gostaria de trabalhar 2 pontos que podem nos ajudar na conversão do nosso Paulo interior e na beleza de colocá-lo na escola do anúncio do Evangelho. O primeiro, Catarina não viveu o estilo monacal, não estava presa a um convento, mas a um carisma. E por isso pertencia à ordem terceira dos dominicanos. E onde estava o toque extraordinário de Deus na vida desta mulher? Catarina é a primeira que traduz o sentido da cela como uma reserva na mente e no coração, um espaço para o Senhor. A palavra cela, para nós religiosos, nós associamos aquele espaço reservado no claustro, onde habita, onde dorme o consagrado, a consagrada. Poderia também ser a cela, o quarto onde nós dormimos, onde o casal também dorme. Mas na tradição da espiritualidade, Santa Catarina avança dizendo que agora, na sua mente, há um espaço reservado como cela. Ali ela se encontra com Jesus. Ali ela faz a experiência de não entender tudo, porque não era uma douta. Não era uma inteligente aos olhos do conhecimento, uma semi-analfabeta, mas uma mulher profundamente ousada. E um dos momentos mais bonitos que Santa Catarina experimenta na sua cela, no seu quarto, ou no seu intelecto e no seu coração, foi o confronto com os demônios. E aqui discorro brevemente esta experiência de Santa Catarina. Ela faz memória de uma festa que havia participado aos 13 anos. Uma festa no final da era medieval, tão comparada com a confusão das festas pagãs ou diversas que hoje nós esperamos
experimentamos ou assistimos no nosso mundo moderno. Parece que essa recordação trouxe a Santa Catarina a experiência de ser visitada por muitos demônios. Enquanto ela lembrava esta festa que participava, os demônios a aterrorizavam de várias formas. Mas um gritou mais forte: Catarina, é por causa do teu orgulho que tu te consagraste. Catarina, é por causa do teu orgulho que tu fizestes agora o voto de castidade. E Catarina, diante daqueles demônios que a perturbava, tenta olhar para o Cristo crucificado, que era a máxima da sua experiência, e os demônios cobrem a cruz. E Catarina, ainda que de olhos fechados, porque se trata de uma visão mística, não adianta, de olhos fechados ou abertos, a alma dela conseguiria ver os demônios trabalhando. Catarina se desespera naquele momento e recorre ao Senhor. Eu me consagrei a Ti. Eu estou aqui por Ti. E se necessário for, eu vou ao inferno, mas não retrocederei da minha consagração. Não darei um passo atrás, permanecerei fiel. E para a alegria da alma que na paciência espera na tentação, para a alegria da alma que persevera mesmo diante do cão, Catarina vê Jesus diante dela, bonito e formoso, e pergunta: onde é que tu estavas enquanto eu estava passando por uma árdua tentação? Catarina, eu estava dentro de ti. O que tu sentias enquanto a tentação tu experimentavas? Tristeza ou alegria? E Santa Catarina diz a Nosso Senhor: muita tristeza. E Nosso Senhor: eu a coloquei. Porque sem a tristeza, tu cairias no pecado. O que habita de fato a nossa cela? O que mora dentro da nossa cela? O que habita dentro da experiência com Deus? Nós temos medo da tristeza na hora da tentação. Nós temos medo na angústia na hora da formação. Nós temos vontade de correr quando Deus nos leva ao barreiro da nossa vida para trabalhar a nossa história. Catarina permite que na tentação ela não abandone o Senhor, ela se inflama na oração, ela se entrega na oração. E por isso, diante da tentação, não existe coração vaidoso que não se incline a uma verdadeira oração, quem já tiver experimentado ele. Por isso que hoje, quando o Senhor nos faz voltar ao texto da noite do lava-pés, vai dizer-nos que precisamos fazer este caminho pascal de uma experiência mais profunda com aquilo que dentro de nós ainda é medo da queda. Nós não nos relacionamos com o Senhor por termos medo de cair. A nossa relação com o Senhor é para termos coragem de segui-lo, vontade de segui-lo. E por isso que a experiência da fé, como em Paulo, amadurece após o encontro com o ressuscitado. Não somos mais uma criança chorando porque nos tiraram a chupeta. Não somos mais uma criança chorando porque o demônio entrou na minha cela e me fez ver uma imagem. Não sou mais uma criança chorando porque esconderam o crucifixo. Sou um adulto que passei pela noite pascal. Sou um adulto que vi na morte de Cristo aquilo que em mim ainda precisa morrer. Sou um adulto que experimentei na ousadia de pertencer a Cristo a graça de viver novamente. Por isso que na escola de Santa Catarina, ela reencontrou o Senhor muitas das vezes ferido e chagado nos seus braços, porque à medida que a intensidade da sua busca, da sua paixão, da sua eloquência, fazia passar pela miséria do seu coração, ela encontrava consolo, ela encontrava força, ela encontrava ousadia, ela encontrava fé. Hoje, vamos pedir ao Senhor que tenhamos esta mesma força interior, a capacidade de fazer a experiência com Jesus e de permitir que Ele leve-nos
ao barreiro da nossa história. E toma-nos pelas mãos, para que não tenhamos medo de nos ver diante dos cascalhos daquilo que nos tenta, da fraqueza que se apresenta aos nossos olhos, mas da verdadeira coragem que me faz olhar a bacia e os meus pés no chão, como aquele que me ensina que o lugar da humildade nasce de baixo, para que eu vá me redimindo e sendo elevado à glória do alto, que é o meu lugar. Quando se começa de cima, do céu já desenhado de azul, e os anjos cantando, esta experiência primeira com o inferno, com o tentador. E é bonito perceber que no período que a igreja já vinha sofrendo há 70 anos, passando por duras perseguições, e leva o governo da igreja para Avignon, na França, o poder tomado por uma lógica humana. E essa mulher tem a braveza interior de dizer ao Papa: o teu colégio fede ao inferno. As almas que te servem transmitem este fedor. Volte para Roma. Ô mulher danada. E o Papa obedece essa alma grande e volta para Roma, de onde a igreja, de fato, até hoje é governada. É audácia, Padre? É falta de obediência, Padre? Esta mulher pecou, Padre? Quem age pela força do Espírito tem a ousadia de enfrentar. E como uma gigante na alma, ela foi capaz de dizer: tira o cheiro do inferno e coloca novamente o odor do céu, que é perfume, que é santidade, que é beleza, que é vida nova. Por isso vamos pedir ao Senhor que na memória desta grande alma, nós tenhamos a coragem de colocar na nossa cela: meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós nunca tivemos mais tentados, porque antes, enquanto falávamos de clausura, falávamos de cela, falávamos de portas fechadas e de intimidade com o Senhor. Hoje, com as novas tecnologias, as celas foram ultrapassadas não por uma chave, mas por imagens, por músicas, por vozes, por costumes, por mensagens que entram dentro das celas e deturpam esta experiência silenciosa de quietude, de intimidade, de abandono e até de tentação. Porque aquele que não convive com a tentação dentro da cela do seu coração pode voltar para a escola do Calvário porque não aprendeu nada na cruz. Não se corre dela, se enfrenta com coragem porque estamos com Jesus. Por isso, precisamos ter coragem de assumir a postura de Catarina de Sena. Ainda que tentada, ainda que o inimigo vindo fazer-me uma memória da minha infância e me fizera muito sofrer e entristecer, mas escutar de Jesus: te dou a tristeza para que o pecado não tome a tua alma e ela se torne maior. Que na cela da nossa vida, nosso encontro pessoal com o Senhor, nós tenhamos a coragem de purificar e nas recordações que nos fazem sofrer, ter a graça de acreditar que o Evangelho já chegou e agora é tempo de testemunhar. Nós não vivemos da fraqueza que descobrimos, nós assumimos a graça que experimentamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.